chip da beleza é bomba? É bomba. Vamos encarar de frente. Hormônio anabolizante em excesso faz mal e pode até matar. Amo a testosterona em quem precisa. É simples assim. Porque não existe esse diagnóstico. Isso é uma mentira deslavada que criaram por aí. 99,9% das queixas de uma mulher de cansaço, disso e daquilo, não é a culpa da testosterona. Desculpa, doutor. Eu, hein? Tô amando. Você conhece alguém que usa testosterona? Os gurus da internet garantem que ela concede mais músculos, mais disposição, mais libido, e vamos discutir tudo isso aqui neste Veja e Cuide-se. Para esclarecer todo esse assunto, estamos aqui com o médico endocrinologista Alexandre Hall, que é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM. Também é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e autor do principal tratado médico sobre o assunto no país, que é esse livro aqui. Dr. Hall, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo e com todo mundo que está assistindo a gente, Ingrid. Perfeito, doutor. E para começar, a gente vai começar com uma dinâmica, né? Dados do Google Trends fornecidos com exclusividade para Veja Saúde falaram que o Brasil é o país que mais pesquisa sobre testosterona no mundo. Nos últimos 5 anos, aumentou em 110% as pesquisas sobre reposição de testosterona no Google. E a gente pegou as perguntas mais digitadas pelo público para poder responder com o senhor. Mas tem um desafio. Tem que responder cada uma em 1 minuto, tudo bem? Perfeito. Vamos começar pela primeira pergunta. Testosterona, o que é? Testosterona é um esteroide sexual, é um hormônio que tem uma molécula, o ciclopentanoperidofenantreno, e que faz o quê? Ele traz para nós homens os caracteres sexuais secundários. Barba, pelo, músculo, o aumento peniano. Então ele é fundamental para a diferenciação sexual. Ele traz o masculino, diferente do estradiol que traz o feminino. E ele faz anabolismo, ele se liga no núcleo da célula e faz transcrição gênera, cria proteína. Por isso desse afã em cima desse hormônio. Perfeito, doutor. E doutor, testosterona, como aumentar naturalmente? Cuidando do peso, cuidando da alimentação, dormindo bem, diminuindo o nível de estresse, sendo saudável. Homens saudáveis produzem testosterona normalmente e de forma saudável. Perfeito. Doutor, testosterona está presente na mulher? Sim, o homem tem muita testosterona e um pouquinho de estradiol. A mulher tem muito estradiol e um pouquinho de testosterona. E é esse equilíbrio que faz com que nós tenhamos o masculino e o feminino. E não é possível mudar esse equilíbrio, porque senão eu masculinizo uma mulher ou eu faço o homem ficar feminino se eu der o estradiol. Então, homem tem testosterona em grande quantidade e mulher tem testosterona em pequena quantidade. Perfeito, doutor. E doutor, testosterona, para que serve o exame? O exame de testosterona ele só deve ser solicitado quando eu desconfio que um homem tenha hipogonadismo masculino, que é uma situação, que é uma doença que faz com que eu precise dessa dosagem hormonal para o diagnóstico. Mas o que é mais importante já ser falado, dosagem de testosterona não é exame de check-up, nem para o homem e muito menos para a mulher. Perfeito, doutor. E doutor, a última, testosterona, como tomar? Homens que têm hipogonadismo masculino, tem a doença, a gente tem sinais e sintomas, cai a testosterona, eu posso repor a testosterona e essa forma de reposição pode ser feita aqui no Brasil por injeções de curta duração, 2 vezes no mês, de longa duração, a cada 3 meses, ou gel que é aplicado diariamente. Quem define isso? O médico com o paciente que teve o diagnóstico bem feito. Agora vamos aprofundar um pouco mais esse assunto com o Dr. Hall. Doutor, o senhor comentou que só homens que têm hipogonadismo que precisam fazer o exame, né, investigar um pouco mais. Conte pra gente, qual as desvantagens de ter a testosterona baixa? Explica por que isso é uma doença, é um problema. Então, é importante entender como funciona rapidamente. Então a gente tem o hipotálamo, que manda sobre a hipófise,
que manda sobre o corpo inteiro, mas nesse caso manda sobre os testículos em nós homens, sobre os ovários em vocês mulheres. E eu posso ter doença no hipotálamo, na hipófise, no testículo e produzir menos testosterona do que o normal. Homens com testosterona baixa vão ter disfunções da área sexual, queda de libido, piora da ereção, a performance sexual piora. Esse sempre é o cerne de desconfiar. Daí podem ter outras coisas. Um cansaço, uma indisposição, uma alteração de sono, uma tendência a ganho de peso, mas a gente não pode inverter, porque cansaço pode ser de várias coisas. Então eu preciso ter esse combo para desconfiar. Desconfiando, eu vou dosar a testosterona e fazer o diagnóstico. Então o homem que tem hipogonadismo é um homem que tem ele tem mais predisposição a aumentar a glicose, a aumentar o peso, a ter fatores de risco cardiovascular. Então, além do paciente não se sentir bem, Ingrid, ele tem riscos na sua saúde e ficando com a testosterona baixa. Então, o que é sempre importante, eu já vou falar no início, é o eugonadismo. O que é isso? É a testosterona normal. Testosterona baixa é ruim, faz mal, pode até matar. Testosterona em excesso é ruim, pode até matar. A gente quer o meio do caminho. A minha especialidade médica, ela busca uma palavra sempre: equilíbrio. Perfeito. E é isso que a gente sempre vai querer, equilíbrio. Excesso não é bom, falta não é bom. Perfeito, doutor. E nesse contexto a gente pode falar que andropausa existe? A palavra andropausa veio da palavra menopausa. Vocês, mulheres, fisiologicamente, ao redor dos 50 anos, param de menstruar. Os seus ovários vão diminuir a produção dos hormônios sexuais e vão até atrofiar. Isso é fisiológico na mulher. Homem não tem isso. Então, homem não tem andropausa. Porém, com o envelhecimento, o homem pode ter uma diminuição da sua produção de testosterona em um percentual pequeno, talvez 20% dos homens, isso vai se caracterizar como uma doença. Mas talvez a imensa maioria dos homens podem envelhecer com testosterona normal. O nosso corpo é capaz de produzir testosterona de maneira fisiológica com 50, com 60, com 70, com 80 anos. Sabe quem produz melhor? Aqueles que dormem melhor, que fazem exercício, que se alimentam bem, que mantêm um peso saudável. Então, essa é uma equação viável. O problema é que as pessoas não fazem o básico e querem a solução usar testosterona desnecessariamente. Perfeito, doutor. E já entrando sobre esse uso de testosterona, né? Tirando o hipogonadismo, existe alguma outra indicação do uso de testosterona de forma segura? Então, o que é seguro? Homens que têm testosterona baixa, características do hipogonadismo masculino, eu posso repor. Uma outra situação que nós temos isso muito claro são as pessoas transgênero. Então, pessoas transgênero, eu vou poder usar a testosterona para essa adequação de gênero no homem transgênero. Então, eu vou poder usar testosterona nessa população para ter a caracterização dos caracteres sexuais secundários, pelos, barba, musculatura, que caracteriza o masculino nessa população. Então, basicamente, são esses dois cenários quando nós falamos na população masculina. Entendi, doutor. E quais são os malefícios de ter testosterona em níveis suprafisiológicos? O senhor consegue explicar isso baseado em alguns órgãos do nosso corpo? O que pode causar? Em todos os órgãos, Ingrid, em todos os órgãos. Pode fazer mal para o coração. A gente sabe claramente de situações que o excesso de testosterona, que caracteriza os esteroides anabolizantes usados em excesso, ele pode causar desde arritmia até infarto. Problema no fígado, ele pode fazer principalmente algumas formulações que têm passagem hepática, desde a alteração de inflamação até casos que a gente sabe de cirrose ou câncer. Alteração em articulações, alteração nos rins, alteração no cérebro. Vê a quantidade de situações que a gente vê nas mídias sociais de homens que usam anabolizantes em excesso e são agressivos. Estão fazendo um monte de bobagem por aí, principalmente contra as mulheres. Então é um cenário caótico. Vamos para uma coisa que parece menos importante, pele. Acne pode dar.
Alteração na mama, ginecomastia pode dar, que é o homem aumentar a sua mama. Então, literalmente, do dedo do pé ao fio do cabelo, pode ter alteração pelo uso indevido dos esteroides anabolizantes, cujo principal hormônio é a testosterona. Doutor, há quem compare o uso de testosterona para masculinização, né, na população transgênero com o uso para fins estéticos. Por que é errado essa equiparação, mesmo a gente sabendo que os dois têm riscos? Não tem nenhuma comparação. Pessoas transgênero, a gente sempre teve o cuidado de insistir que precisava ter um CID, um Código Internacional da Doença, justamente para que a gente pudesse, primeiro, cuidar e estudar essa população, e a partir daí eu justificar a utilização de medicamentos que na bula não está escrito daquela maneira. Quando eu dou uma testosterona para alguém que no RG ainda é uma mulher, eu estou correndo risco, porque na bula da testosterona diz que aquilo não é para usar em mulheres. Mas numa população transgênero e que a gente cada vez estuda mais, acompanha no planeta inteiro, o benefício é maior do que o risco. E isso tudo é controlado. Quando se fala para uso estético, eu preciso ter doses suprafisiológicas para homem ou para mulher, para ter esse benefício de mudança corporal, de performance. Então a gente está falando de situações completamente diferentes. A utilização nessa população que quer para melhora de performance e estética é totalmente descontrolada e o risco ele é literalmente muito maior do que o benefício. Além do que não tem nenhum CID que justifique você fazer uma prescrição médica, e isso veio junto de encontro, a resolução 2333 do Conselho Federal de Medicina, que colocou isso em pratos limpos em 2023, dizendo que o médico não deve fazer utilização de esteroides anabolizantes com esse objetivo, mas tratar o hipogonadismo masculino, sim, e cuidar da população transgênero, sim. O nosso órgão máximo, que é o Conselho Federal de Medicina, fez isso. Então, não cabe ao médico perdido por aqui e ali dizer que ele é acima do Conselho Federal de Medicina, que dita as regras éticas dentro da nossa profissão no país. Doutor, para fechar esse bloco, qual o critério que diferencia o uso terapêutico da testosterona para o uso que ele vira um esteroide anabolizante? A dose, né? Então, quando eu tenho um homem que eu fiz o diagnóstico de hipogonadismo masculino, eu tenho uma dose de utilização desse hormônio. Por exemplo, os de curta duração. Então, eu tenho uma posologia que ele pode ser usado a cada 15 ou a cada 20 dias de forma intramuscular. Quando é um ciclo de anabolizante, eles usam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ampolas por semana. É 20 vezes maior. E nem esse é o maior problema, sabe, Ingrid? Quando vai para esse universo, eles utilizam anabolizantes de origens as mais variadas possíveis. Um mercado ilícito, origem veterinária, vindo de outros países. Então, é ainda mais assustador porque põe drogas dentro de um corpo humano que a gente, no fundo, não sabe como vai evoluir. Para você ter ideia, Ingrid, hoje tem sites que eles vendem modificações da testosterona que sequer foram estudadas em seres humanos. Porque quando a gente parte da molécula desse ciclo pentano-peridofenantreno, se você faz uma mudançazinha de um etil, metil, uma dupla ligação, já vira um outro anabolizante, só que não foram estudados. Então é um cenário realmente desafiador, porque quando a gente fala em saúde, o cuidado de um homem com hipogonadismo com uma prescrição médica na dose correta é seguro, é possível fazer. Esse outro cenário que é dos anabolizantes é literalmente um barco à deriva e com inúmeros riscos, inclusive de morte. E a testosterona em mulher? No próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Diante do alto interesse de mulheres pelo uso de testosterona, 3 sociedades médicas fizeram uma nota conjunta falando sobre como é seguro ou não usar esse hormônio. Essas sociedades médicas foram a SBEM, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e também a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Doutor, antes da gente falar um pouco mais sobre essa nota, o senhor poderia esclarecer se existe um nível considerado ideal de testosterona em mulheres? Interessante essa pergunta.
A mulher, ela tem um nível máximo de testosterona. Não existe nível mínimo de testosterona. A testosterona em excesso nas mulheres gera uma coisa chamada síndrome hiperandrogênica, que pode acontecer no ovário policístico, que pode acontecer no câncer de ovário, que pode acontecer no câncer de adrenal. Doenças que aumentam a testosterona e fazem muito mal para a mulher. Mínimo não existe. E sabe uma pergunta que é bem interessante nesse cenário? Pergunta se alguém fica falando sobre aí qual é o nível mínimo de estradiol em homem. Ninguém pergunta. Por quê? Porque o estradiol não tem esse poder anabolizante que tem a testosterona. Essa é uma pergunta que vale todo mundo fazer para se vamos querer dar desnecessariamente estradiol, por exemplo, para os homens. A resposta é não. Perfeito. Agora, doutor, falando um pouquinho sobre essa nota, né, que saiu esse post nas redes sociais, que fez bastante barulho, né, as pessoas comentando, discutindo. Nessa declaração, os médicos afirmam que não existe o diagnóstico de deficiência de testosterona. E isso entra dentro do que o senhor falou, né, sobre não existe esse nível mínimo. Mas por que as pessoas ficam em dúvida? Minha testosterona tá em 10, minha testosterona tá em 20, meu médico diz que faz mal. Explica um pouquinho sobre isso. Esse documento, ele remonta coisas lá de trás. A gente já fez esse documento lá em 2009. Eu fui presidente da SBEM, da sua sociedade, há 10 anos atrás. A gente já tinha falado e agora voltam a falar a mesma coisa. Não mudou. Não existe nível mínimo de testosterona. E a gente começa com o que eu falei anteriormente. Não é para dosar testosterona em mulheres. Para que dosou? 20 é pouco. Não é. 30 e pouco. Não é. Então é uma falácia, uma mentira deslavada. Quando alguém pega e fala que dosou numa mulher e ela tá baixa. Sabe qual é a única situação que se dosa testosterona em mulheres? Quando tem suspeita de uma síndrome hiperandrogênica. Mulher cheia de pelo, cheia de acne, que pode ter alteração menstrual, pode ter uma doença como um câncer de ovário, ou um câncer de adrenal, ou uma síndrome do ovário policístico. Lá eu vou dosar para ver se está para cima. O ensaio da testosterona foi feito para homem. Ele não tem sensibilidade boa para baixo, porque não existe esse diagnóstico. Isso é uma mentira deslavada que criaram por aí para dizer que eu preciso dosar testosterona em mulheres para saber, por exemplo, da função sexual. É mentira. Doutor, então realmente a gente vê muitas essas afirmações, né? Por isso que essa nota fez tanto barulho. E, doutor, outro ponto que é falado também nesse documento é que não há indicação rotineira de dosagem, igual o senhor falou. Então, se uma mulher chegar, por exemplo, falar que tá cansada ou falar que tá indisposta, por que a gente não deve achar que é a testosterona? Explica um pouco sobre isso. Porque a testosterona não é um drive que determina isso numa mulher. Indubitavelmente, a chance do sono ser o problema é muito maior. Nível de estresse muito maior, falta de atividade física muito maior. Esse foi um ano caótico para todo mundo. A gente vê isso claramente no consultório, vocês devem perceber aqui, todo mundo está chegando cansado. Não é lógico pensar que a culpada é tadinha a testosterona, mas médico pouco habilitado insiste nisso. E aí vai para um lugar que vem um número e quer justificar, a partir daí, dar desnecessariamente. Antes apareceu ali que a única situação é o desejo sexual hipoativo, que é uma situação muito específica da mulher na pós-menopausa. E lá é um nicho muito diferente, mas também tem que avaliar o climatério dessa mulher, tem que avaliar tantas outras coisas. Na prática, 99,9% das queixas de uma mulher de cansaço, disso e daquilo, não é a culpa da testosterona. Tem que esclarecer mesmo isso, doutor, porque as mulheres estão cada vez mais confusas, né, com o que elas veem. Porque se quer um culpado. Pergunta-se quando a gente fala assim, tá dormindo melhor? Tá diminuindo o nível de estresse? Tá resolvendo o relacionamento, que às vezes o relacionamento não tá bem? Tô olhando para todo mundo tá com o relacionamento perfeito? São dúvidas que são prementes. Hoje eu sou presidente de uma sociedade de medicina sexual. Tem que se falar disso de uma maneira mais adequada. Então, muitas vezes o problema está aqui e não no hormônio que está circulando normalmente e as pessoas querem aumentá-lo achando que vai resolver a situação. O excesso dessa testosterona colocada artificialmente nessas mulheres pode dar uma falsa euforia. O problema é todos os efeitos colaterais que virão. Doutor. E, doutor, quando a gente se fala sobre reposição hormonal na menopausa, a testosterona está incluída? O que caracteriza a mulher? Vamos começar bem didaticamente. O que caracteriza a mulher é o estrogênio.
Olha tu, toda bonita, toda feminina, é o teu estrogênio. A tua pele sedosa, o teu cabelo, isso é o estrogênio que faz. Isso daqui é a testosterona. Na reposição hormonal, eu uso 2 hormônios. Eu uso da menopausa, eu uso o estrogênio para continuar o estrogenismo da mulher, porque a falta do estrogênio causa o fogacho, causa o ressecamento, tudo que deixa essa mulher triste na época do climatério. Mas eu tenho que dar a progesterona como contraponto por causa do endométrio se ela tiver útero. São esses 2. Testosterona não faz parte da reposição hormonal da menopausa. A exceção da exceção da exceção é o desejo sexual hipoativo. Perfeito. E vamos falar um pouco sobre essa exceção, né? Que as pessoas citam tanto. Falam assim, não, mas a minha libido tá baixa na pós-menopausa, então eu tenho que colocar testosterona. Fale um pouquinho sobre isso. E principalmente, doutor, as pessoas têm dúvidas sobre o número. Não, minha testosterona tem que chegar no 60, tem que chegar no 100 para estar normal. Fala um pouquinho sobre isso. Vamos começar com o número. Não existe isso. Já falamos. Então, se acontecer de ter essa exceção de usar uma testosterona numa mulher por causa do desejo sexual hipoativo, a dosagem de testosterona de acompanhamento é para ver se não está passando do ponto. Para isso. Mas não como um alvo terapêutico. Número 1. Aqui eu vou citar uma pessoa que a gente ama de paixão, que é a professora Carmita Ábido. Perfeito. Todo mundo adora ela. Nós aprendemos a função sexual do brasileiro e da brasileira com a professora Carmita Ábido. E ela fala isso. A maior parte das vezes da queixa dessa mulher com disfunção sexual não está lá, está aqui. E tem que ser trabalhado isso. Então, no conceito de desejo sexual hipoativo, está como numa situação de exceção, onde eu tenho que descartar todas as outras coisas que vêm de relacionamento, de autoconhecimento. Muitas mulheres não sabem nem se masturbar. E isso tem que ser falado. Então, qual é a nossa situação hoje? Não dá de botar a responsabilidade sobre um hormônio, de todo um cenário que às vezes essa mulher está envolvida com filhos, com síndrome do ninho vazio, às vezes a insatisfação profissional porque não está bem naquele momento. Então, essa é uma consulta que, se ela é bem feita, Ingrid, leva 1, 2 horas, porque são muitas coisas. E as pessoas querem resolver essa consulta em 5 minutos prescrevendo testosterona. Isso não é medicina. Isso não é uma boa prática médica e vai dar errado. Só qual é o problema? Põe uma dose que daí tem um ganho muscular e quando viu, tá fazendo o quê? Anabolizante para essas mulheres. E nada de cuidar do desejo sexual hipoativo. Doutor, e quando essas mulheres estão com esse nível de testosterona já de anabolizantes, o senhor poderia especificar os riscos que a gente tem na mulher? Vamos começar por ordem de prioridade. Então, acne, oleosidade da pele, queda de cabelo, alteração das mamas, inclusive hoje a mastologia está muito preocupado com esses implantes de testosterona que ficam 6 meses, 12 meses e que estão dando muitas alterações mamárias. Alteração, se é uma mulher que está usando antes da menopausa, do ciclo menstrual, alteração de fertilidade. E aí vai de encontro ao que a gente já falou do homem. Alteração de fígado, alteração de mama e risco, sim, de morte. Quanto maior for a dose desses hormônios, quanto maior for a mistura, maior a possibilidade de ter um desfecho negativo que o final é a morte. E o risco cardíaco também é alto para as mulheres, né, Isso, doutor? que é o que eu falei, fígado e coração. Então, tanto que a gente falou de arritmia fatal, existem 4 mecanismos que justificam as alterações que a gente está encontrando do coração. Para tu ter ideia, tem um estudo do JAMA que comparou uma população sem anabolizantes e com anabolizantes, o risco, hazard ratio, para mortalidade no grupo que usa anabolizantes foi de quase 3 vezes mais, 2,8. É simples assim. Dizer que não faz mal é fazer isso daqui. Vamos encarar de frente. Hormônio anabolizante em excesso faz mal e pode até matar. Doutor, e hoje muito se fala, o senhor falou dos implantes, né? Hoje muito se fala de gestrinona, chip da beleza. E sendo bem direta aqui com o senhor, chip da beleza é bomba? É bomba. É tanto bomba que na lista da WADA, que fala das substâncias que são proibidas no doping, no esporte, a gestrinona está lá. E sempre teve lá. Só mudou no Brasil por causa de um posicionamento que nós fizemos na SBEM em 2021, que gerou uma denúncia para a Anvisa, que em 2022 colocou na lista C5 de anabolizantes a gestrinona, porque até então ela não estava. Então, oficialmente hoje, ela está nessa lista de anabolizantes. Então, ela sim é um anabolizante, porque ela faz esse anabolismo que eu falei.
Se ela tem algum efeito ou não na endometriose, como ela foi estudada lá atrás em comprimido e saiu do mercado, é uma outra história. O que acontece hoje é que mulheres que usam implantes de gestrinona, elas estão usando um hormônio com função, sim, de anabolizante. E nesse caso da gestrinona, da endometriose, né, que muita gente pergunta, ele ainda pode tratar o endometriose ou a gente tem outros medicamentos que são melhores? Isso é da ginecologia, mas a gente aprende com os ginecologistas. Sim, tem outros medicamentos, sim, a gestrinona foi estudada, mas ela hoje não está nem no bulário oficial da Anvisa. Então como é que a gente pode dar uma receita de um remédio que não tem bula? Que país é esse? Então não cabe hoje médicos que cuidam de pessoas e que querem trazer benefícios para ela, dar um remédio que não tenha o paciente uma bula para dizer os riscos e os benefícios, as interações medicamentosas, os efeitos colaterais de algo que pode ficar no corpo se for um implante 6 ou 12 meses. Se for um implante absorvível, não tem como tirar fora. Então nós estamos falando de um cenário extremamente perigoso quando se fala em saúde pública. Por isso que a Anvisa foi acionada, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que está atenta a todo esse cenário. Perfeito, doutor. No ano passado, até a SBEM tentou, né, proibir os implantes manipulados. E eu queria que o senhor explicasse o problema desses implantes manipulados. Muita gente fala assim, ah não, mas é só uma via de você dar testosterona ou dar algum outro hormônio. Por que que esses implantes são um problema? O senhor pode explicar? É uma via. Supositório também é uma via. Nariz também é uma via. E é por isso que está sendo feito essas outras vias? Não. Então aqui é uma via, mas existe um comércio milionário por trás disso também. Eu sempre falo o seguinte, Ingrid, vamos fazer com que os implantes sejam dados de graça, não colocados em consultórios médicos, que compram esses implantes por R$400 e cobram 5, 6 mil reais. Esse é o ganho. Estou falando publicamente. O problema acabaria. Então o que denota tudo isso daí é o Viumetal. E o que me incomoda é os casos que a gente vê dia após dia de mulheres que têm os efeitos colaterais de um implante que muitas vezes não dá de retirar, porque ele foi absorvível. Que às vezes o médico medíocre não sabe nem o que fazer. Temos casos e mais casos de situações como essa. Médico não pode fazer mal para as pessoas, Ingrid. Troca de profissão. Médico não pode querer ganhar dinheiro em cima das pessoas com o mal delas. A gente tem que ser bem remunerado, você e eu, mas o que está se vendo é só pelo dinheiro, não é por ciência. Então tu vê que a briga é só nesse sentido. Volto a falar, faz um implante que se compra por 400, 500, cobre R$100 para colocar. Fechou? Acabou o problema, porque ninguém vai querer fazer. É, doutor, é complicada a situação que a gente vive hoje em dia, né? É triste, porque eu juro, eu sou professor de uma universidade federal. Eu tento falar para os nossos alunos e tem que ter vocação, tem que querer ajudar os outros. Médico tem que ter duas virtudes, que é gostar de ser humano e gostar de estudar. Senão a equação não fecha, senão a gente vê essas coisas que a gente vê hoje acontecendo de mortes por aí, infelizmente a imprensa noticiando isso. Cada vez que uma criança ou algum adulto morre porque houve uma falha nesse processo, a gente tem que revisar tudo. Desde a minha função como professor, vocês como jornalistas, não está dando certo. Então, cabe às pessoas fazerem essa autocrítica, assim, é para usar um implante onde talvez o meu risco vai ser maior do que o benefício? Essa pergunta que cada mulher tem que fazer. Ah, mas é porque aquela atriz está usando e ela ficou linda. Isso é motivo? Não é motivo. Então a gente tem que revisar conceitos de ética, de população como um todo, de sociedade. Doutor, e falando sobre essas atrizes, enfim, sobre essas influenciadoras, a gente vê depoimentos, até naquele post da SBEM, né, de várias mulheres dizendo que ficaram muito bem, que a testosterona salvou a vida delas, e o senhor citou um pouco essa euforia, né? O senhor pode explicar por que isso acontece? Cocaína também faz isso. Usa cocaína, então, se é para buscar coisas ilícitas, vê se pode. Não pode. Então a gente não pode estar nesse cenário de aceitar o errado. Então a testosterona dando essa euforia que uma droga conhecida como ilícita, como a cocaína pode dar, ser aceitada da mesma maneira. Não pode. Hormônio da tireoide em dose alta faz emagrecer.
É por isso que a gente vai usar? Não, porque lá atrás viram que quando fizeram isso erroneamente, dava arritmia cardíaca que matava do coração. As pessoas foram para trás. Hoje, sabe o que eu acredito, Ingrid? Que daqui a pouco, infelizmente, vão ter tantos casos de desfechos negativos que as pessoas irão entender. Pá, o risco é maior do que o benefício. Mesmo que tenha essa sensação de bem-estar, que meia dúzia fala que vai ter. Então não pode. O que é medicina baseada em evidência? Eu pego pessoas de um lado de cada um remédio, pessoas do lado de cada um placebo, e o benefício do remédio tem que ser infinitamente maior do que o do placebo e com baixo risco. É isso que faz com que uma agência regulatória aceite um remédio. Nós estamos falando disso aqui? Não. Estamos falando de um uso errado de hormônio e que as pessoas querem só ver o benefício. Até porque algumas mentem. Quando tem, por exemplo, a clitoromegalia, que eu não citei, que é o aumento de clitóris, às vezes escondem. Quando tem o engrossar a voz, tem uma cena maravilhosa. Ah, não, é rinite, tô com rinite. Então, é patético a mentira de esconder os efeitos adversos. Claro que eu estou falando de efeitos adversos que a pessoa às vezes não dá bola. Só que ele vai subindo, subindo, subindo. A gente não pode esperar a morte para dizer que está errado. Está errado pela quantidade de efeitos adversos que está acontecendo todo santo dia. Então, doutor, mas afinal, como é que a testosterona virou esse boom, virou a favorita de todo mundo? No próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre os discursos dos picaretas. Bem-vindos ao último bloco deste Veja e Cuide-se, que a gente apelidou de Caçador de Picaretas. Você sabe que hoje em dia tem muita informação na internet e as pessoas ficam perdidas, não sabem em que acreditar. Muita gente diz que a testosterona é super positiva, melhora bem-estar, melhora autoestima, mas ninguém fala sobre os efeitos colaterais. E é aqui que a gente vai, com o Dr. Hall, discutir um pouco essas afirmações dos picaretas e por que não é verdade o que eles dizem. Doutor, você está preparado para a gente encarar um pouco dessas afirmações? Vamos nessa. Para começar colocando o pé na porta, doutor. O uso de testosterona cura o câncer. Na verdade, o que chamam de câncer nem existe, é apenas calcificação. E basta usar o hormônio e parar a quimioterapia para resolver o problema. Comenta isso. Criminoso. Criminoso e tangenciando a ignorância. Porque qualquer pessoa que tenha estudado medicina, que tenha feito um entendimento de fisiologia, de fisiopatologia, sabe que o que está sendo falado aqui, escrito ali, é uma barbaridade. Desmerecer as pessoas que têm câncer é desumano, porque a gente sabe o sofrimento que essas pessoas têm e dizer que, de novo, eu tenho um livro sobre testosterona, amo a testosterona, mas dizer que ela é a solução é totalmente irracional. Então, a gente não pode sair de um lado, que é o uso correto para quem precisa, e vir para esse lado, que é um uso desnecessário e usando por uma coisa que não faz o menor sentido, que é para câncer. Então, a testosterona, ela não tem esse papel. Ela tem o papel de, em nós homens que conseguimos produzir de maneira eficiente, nos deixar mais saudável, mas não para aquilo ali. Então, aquilo ali deveria ser banido da sociedade científica quem fala uma coisa como essa. Doutor, perfeito. E nesse caso do câncer, às vezes algumas pessoas, por exemplo, as mulheres, né, têm que usar bloqueadores hormonais, e aí você coloca um hormônio e... Vamos para 2 exemplos. Então, assim, qual é a contraindicação de um homem com hipogonadismo usar testosterona? Se ele tiver um câncer em atividade de próstata ou de mama. Número 1. Uma mulher com câncer de mama em atividade, ela não pode tocar em testosterona. Ela vai usar bloqueador. Ela vai usar coisas para diminuir os esteroides sexuais dela. Então, é o contrário disso daqui. Entendendo que a testosterona não causa câncer também, para a gente não ficar nessa outro lado da moeda. Mas dizer que a testosterona vai curar câncer é totalmente inverídico. Legal, doutor. Vamos para a próxima, para o próximo picareta. Terapia de otimização de testosterona é válida para todos. Testosterona não é sobre idade, é sobre estilo de vida. Você não precisa de permissão para melhorar, basta querer. Vamos lá. Vamos fazer que o corpo produza testosterona de maneira eficiente. Então vamos cuidar da alimentação, da atividade física, do sono, do nível do estresse.
Eu não vou dar testosterona, eu vou fazer esse corpo produzir. Agora, o médico achar que se o paciente tem 500, ele ficar com 700 vai ser melhor, é mentira! Já teve um outro nome isso, que era modulação hormonal. Eles vão mudando os nomes. Modulação hormonal não existe, é uma falácia. É um guere-guere para querer dar hormônio desnecessariamente. Então o normal é normal. Você não é mais normal por estar aqui. Normal é aqui, aqui e aqui. Baixo é baixo, alto é alto. Volto à palavra que eu usei lá no início. A minha especialidade médica que é o quê? O equilíbrio. Só mais um exemplo. Glicose. Hipoglicemia. Pode matar. Hiperglicemia. Pode matar. Eu quero a euglicemia. Tireoide. Hipotireoidismo é deletério. Hipertireoidismo é deletério. Eu quero o eutireoidismo. Com a testosterona é a mesma coisa. Nem mais nem menos. Legal, doutor. E o próximo fala justamente sobre isso, né? Homens com testosterona de 400 a 500 precisam repor o hormônio, pois ela está muito baixa. No cérebro dele, né? Que deve ser um cérebro defasado. Não quer... Ainda bem que tu não tá me falando quem são esses seres que escrevem isso daí. Vamos falar de ciência? Por isso, nós juntamos 3 sociedades médicas, que inclusive está ali na Veja Saúde, e fizemos o Position Statement de hipogonadismo masculino, que vai ser publicado agora na Revista Internacional de Urologia. Então é a ISBEM, a Sociedade de Endocrinologia e Metabologia, a SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, e a ABENS, que é a Brasileira de Medicina Sexual, que eu sou atual presidente, para definir isso daqui. Então a gente tem ponto de corte para baixo para diagnóstico, e aí a meta de tratamento, ele vai ser 400, 500, 600, nunca 1000. 1000 não é, 1000 está acima do normal. Aonde que eu quero ficar? Eu quero ficar na normalidade. Então 400, 500, 600, 700 é normal, 1000 não é. Legal, doutor. É importante a gente falar desses números porque as pessoas confundem, né? As pessoas acham que vão ser mais homens se tiver mais alto. E eu acho que uma coisa para ser falado é que virou uma trend por aí de usuários de anabolizantes mostrando o exame quem tem a testosterona mais alta. 2.000, 3.000, teve esses dias um que apareceu no exame laboratorial com 8.000. Vai morrer, porque esse excesso, o corpo não está acostumado com aquilo. A chance de ter um evento tromboembólico desse excesso, muita testosterona na corrente sanguínea, gerar um trombo que pode levar a um AVC ou qualquer outro desfecho cardiovascular, é gigantesco. Então, por favor, não façam mais isso. Vocês estão mostrando como se leva a um desfecho negativo. Isso não é saúde. Verdade, doutor, um absurdo, né? E assim, comentando o último, picareta, né? Esse é um clássico. Médicos que falam mal da testosterona estão desatualizados. A medicina tradicional ainda não descobriu o poder dos hormônios, pois é vendida para a indústria farmacêutica. A experiência positiva dos meus pacientes com o uso da testosterona vale mais do que qualquer teoria ou estudo. Quando veio a medicina baseada em evidência, foi justamente para acabar com isso. Como eu trato, não me importa como eu trato, ele trata ou ela trata. Isso não é ciência. Nunca foi. Então, a medicina baseada em evidência que faz com que nós tenhamos medicamentos, vacinas e tudo isso é porque eu preciso fazer estudos duplo cego, randomizado, controlado e comparar e depois fazer meta-análises e revisões sistemáticas desse estudo. A minha opinião não serve para nada. E medicina tradicional é a que faz livro como o meu, que tem 23 dos principais serviços que lidam sobre isso no mundo e nunca vai falar para usar testosterona desnecessariamente. Amo a testosterona em quem precisa. É simples assim. Isso é fala de quem não fez o caminho das pedras, não estudou, não fez mestrado, não fez doutorado, não virou professor e simplesmente se recolhe a querer dar implantes ou formulações onde tem ganho secundário. Essa que é a grande verdade. A indústria farmacêutica tem regras de compliance que a Anvisa fiscaliza. É muito sério como é feito isso no Brasil. Nós não vivemos num país que não tem regras. Nós temos regras e elas são muito sérias e nós temos uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde, um Conselho Federal de Medicina que fazem isso de uma maneira ímpar. Isso ali é que não é ciência, isso dali é que não é medicina. Doutor,
Muito obrigada pela sua contribuição. O senhor deu uma aula aqui pra gente, tá, doutor? Muito obrigada mesmo. Esse assunto precisa ser falado, discutido e sempre com a ciência ao nosso lado. Se o senhor quiser dar umas últimas palavras. Eu agradeço profundamente, primeiro por Tito, é a geração nova de jornalistas que faz eu acreditar que tem solução. E para cada um que está nos assistindo, tenha um médico e uma médica de confiança, que tenha RQR, registro de qualificação de especialidade, que esteja vinculado às sociedades médicas, seja da minha especialidade, endocrinologia e metabologia, da urologia, da cardiologia, não vá em médicos desqualificados. Infelizmente, nós temos um número cada vez maior de faculdades de medicina e a chance de alguém cair num médico despreparado que só quer ganhar dinheiro em cima de um ser humano, infelizmente, é cada vez maior. Então, tomara que a gente tenha conseguido levar essa mensagem para todo mundo que está nos assistindo. Com certeza conseguimos. Muito obrigada, doutor. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os amigos, com a família, porque é muito importante a gente soltar a palavra da ciência. Veja saúde, saúde com ciência. Muito obrigada.